Os jacobinos e os girondinos foram dois grupos políticos que surgiram durante a Revolução Francesa, mais especificamente durante a Convenção Nacional, e tiveram grande destaque após a execução do rei Luís XVI, assumindo o poder em diferentes períodos. Foi a partir desses grupos políticos, durante a Revolução, que surgiram as classificações direita e esquerda. Os jacobinos liberais radicais sentavam-se à esquerda no parlamento e os girondinos conservadores à direita. Os jacobinos representavam a pequena burguesia, como médicos, advogados, lojistas e funcionários públicos. Seus principais ideais eram o voto universal, a participação popular na revolução, um governo central forte e o uso da violência para combater os contrários à revolução. Esse grupo esteve no poder durante o período do Terror, que ficou conhecido assim devido às execuções violentas de seus opositores políticos, principalmente girondinos e monarquistas. Os girondinos representavam a alta e média burguesia, banqueiros, donos de indústrias e comerciantes. Seus principais ideais eram o direito à propriedade privada, o voto censitário, a não participação popular na revolução, a instalação de uma monarquia constitucional na França e contrariar o radicalismo dos jacobinos. Os girondinos estiveram no poder logo após o período do Terror, durante o governo conhecido como o Diretório. Esse período ficou marcado pela defesa dos interesses da alta burguesia francesa. Fala pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Everaldo e hoje nós daremos início a mais uma aula de História. O conteúdo qual hoje nós trabalharemos é a Revolução Francesa. A França, no final do século XVIII, assim como outras nações da Europa, vivia ainda o antigo regime. O antigo regime, para lembrá-los, era a centralização do poder na mão dos reis, tá bom? Então, o que acontecia? Esse antigo regime já apresentava aí sinais de desgaste, de insatisfação por parte da população. Lembrando que a sociedade francesa era dividida em três camadas. Primeiro estado, que era o clero, né, o predomínio e a influência da igreja. Tá? O segundo estado, que era a nobreza, que vinha aí tanto o rei e a família real, enfim, a alta nobreza como a baixa nobreza. E o terceiro estado, que aí englobava a maior parte da população, que era formada assim por burgueses, por artesãos e vários trabalhadores rurais e urbanos. Vamos entender o seguinte, tanto o primeiro estado como o segundo estado, tanto o clero como a nobreza, obtinham privilégios que terminavam exigindo bastante da economia francesa, ou seja, gerando muitos gastos. Isso terminava proporcionando assim uma insatisfação por parte da população, na qual grande parte dela vivia na miséria, ou seja, à margem da sociedade. Então, essa crise termina se assolando e termina se provocando assim, tanto uma crise aguda, tanto na questão econômica como administrativa. Nesse período, a França ela terminava se endividando cada vez mais. Tá? E aí os gastos públicos, o luxo da corte, o luxo da corte, da igreja, vinha também associado aí a um conflito que ocorreu entre a Inglaterra e a França, que foi a Guerra dos Sete Anos, na qual a França termina sendo derrotada. Isso termina gerando também muitos gastos, entendeu? E sem falar em outros movimentos, tá? Como a participação da França na independência aí dos Estados Unidos, ou seja, no reforço de tropas e insumos na independência dos Estados Unidos. Isso gera um déficit, gente. Ou seja, a França já não tinha, e ela termina tirando o pouco que tinha para investir em áreas que não estavam ligadas à vida dos franceses. Isso termina gerando uma insatisfação maior, tá? E isso termina gerando, no caso, os burgueses, mesmo que enriquecidos no espaço francês, eles não tinham poder político. Então eles terminam, na verdade, mobilizando aí as demais camadas do terceiro estado, né?
tanto os artesãos como os trabalhadores urbanos, rurais, a promover essa revolta, essa revolução. Mas vamos entender como isso tudo acontece, tá, galera? Porque assim, como eu já expliquei para vocês, nenhum processo histórico ele ocorreu assim de forma abrupta, ou seja, ela terminou havendo aí um processo. Então, o governo, tá bom? O governo francês, com uma tentativa de resolver a crise, ele termina se convocando, né? Convocando uma Assembleia Geral, entendeu? Ou seja, a convocação dos Estados Gerais, para que houvesse, assim, um consenso para a saída dessa crise, tá? E nessa Assembleia Parlamentar existia uma tentativa por parte do governo do aumento dos impostos. E o terceiro estado não aceitava mais isso, né? O aumento dos impostos. Porque assim, vamos entender uma coisa, meu povo lindo. A votação que acontecia na França durante esse período, tá? Era a votação por estado, não era por cabeça, ou seja, não era por pessoa. A votação era por estado, o que sempre beneficiava tanto o primeiro como o segundo estado. Isso terminava promovendo assim sempre os privilégios tanto do clero como da nobreza, que terminavam assim sendo grupos sociais que sempre terminavam tendo privilégios mútuos, ou seja, sempre terminavam sendo beneficiados a partir das assembleias, tá bom? E isso termina se promovendo, essa tentativa do aumento do aumento dos impostos termina provocando um aumento, provocando um aumento da insatisfação por parte da população. Então, pessoal, o que acontece é que nessa Assembleia, o terceiro Estado queria que o voto fosse assim por pessoa, ou seja, por cabeça, não fosse mais por Estado, como acontecia de forma corriqueira. Isso terminou provocando um certo impasse, tá bom? E tanto a coroa, tanto a nobreza como a coroa tentou assim dissolver a Assembleia, à força, com a tentativa de fazer com que aquele assunto ali fosse encerrado e não desse continuação. Só que aí eles terminaram aí subestimando o terceiro estado. E o terceiro estado aí, a partir desse momento, a partir do dia 14 de julho de 1789, eles mostraram que a Assembleia contava com o apoio de grande parte da população parisiense. Então, o que acontece? O povo termina tomando aí atitudes de tomada da França, de tomada de Paris, através dos saques, entendeu? Através dos saques, da tomada do governo, tá bom? Conseguindo mais de 30 mil fuzis e dezenas de canhões. Isso termina armando a população, ou seja, o terceiro estado, que já estava insatisfeito, gente, lembre-se. Falar de fome é uma coisa, vivenciar a fome, viver a fome é uma situação diferente. Então, quando nós falamos de fome com a barriga cheia, é algo que muitas vezes nós falamos do tema, em contrapartida nunca vivemos. Os franceses naquele momento, o terceiro estado, eles vivenciavam uma situação de miséria, uma situação de marginalização. Isso terminou provocando uma revolta generalizada. Então, isso vai promover assim, tá, a queda da Bastilha. Por que a queda da Bastilha? O que é a Bastilha? Era um lugar, tá? Era uma fortaleza que ali que era uma prisão de presos políticos. E ela era um símbolo da nobreza francesa. Então, o que acontece? Quando há a queda da Bastilha, há a tomada da Bastilha, isso aí foi um sinal de que, naquele momento, o antigo regime estava em derrocada. Ele estava em queda. E a França, ou seja, o povo estava tomando o poder e seguindo um novo rumo. Tá bom? Então, a tomada da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789, foi um evento histórico muito importante para a França, porque ela promoveu, promover um novo rumo tanto administrativamente, politicamente e economicamente, para os franceses.
Galera, não vamos esquecer que esse evento, tanto esse evento histórico, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, eles foram movimentos que terminaram sendo influenciados pelas ideias iluministas, tá? De igualdade, liberdade, fraternidade, essas ideias que terminam promovendo assim a luta por melhoria, tá? Aquele povo que era na verdade explorado termina buscando novos caminhos. E isso acontece muito na França e isso termina provocando rupturas, uma ruptura muito abrupta na sociedade francesa. E essa ruptura vai ser percebida através das reformas da Assembleia Nacional. Enquanto elaboravam uma Constituição, os membros da Assembleia Nacional realizaram uma série de reformas, apoiados por alguns nobres franceses que estavam insatisfeitos com amplos poderes. Então nós vamos perceber o seguinte, ó, além disso, a Igreja foi subordinada ao Estado depois da aprovação da Constituição Civil do Clero. A obra mais influente da Assembleia foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi um passo bacana, porque vocês percebem que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele termina promovendo aí benefícios amplos, tá? Não só, digamos, localizados, como acontecia anteriormente com o clero e com a nobreza, mas esses benefícios terminam atingindo diversas digamos, camadas sociais, tá? Lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, gente, ela vai acontecer em 1789, tá? Ela defendia os direitos individuais e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Além disso, essa declaração limitava os poderes do rei e assegurava às pessoas o direito à propriedade. Esse documento expressava claramente as aspirações da burguesia que, com a limitação dos poderes do rei, ganhava mais autonomia econômica, mas também era considerado uma boa pelos nobres, né, que continuaram tendo direitos. Então vocês percebem que os nobres continuaram tendo direito. Recapitulando, gente, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela termina atingindo todas as camadas sociais? Infelizmente não. Digamos, um dos participantes sociais de uma sociedade, no caso, um dos membros que são muito importantes, que é muito importante para a nossa sociedade, a mulher, ela não terminou sendo assistida, tá? É tanto que vai ter aí uma mulher chamada Olympe de Gouges, tá? E ela, no caso, ela nasceu em cerca de 1748, que ela vai criar, digamos, em 1791, ela vai ter a ousadia, porque assim, nós estamos falando de uma sociedade masculina, tá? Eu não vou nem falar machista, porque esse termo ainda não era utilizado, tá, pessoal? Eu vou falar uma sociedade masculina. Então, o que acontece, ó? Ela termina assim, em 1791, ela terminou publicando a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, o que acontece? Ela terminou sendo desafiando, né? Desafiando naquele momento uma situação, porque assim, era uma sociedade masculina, e quando a mulher fala isso é um passo muito grande para que a sociedade, ou seja, a sociedade que era formada dentro dos requisitos da importância do homem, não da mulher, para que o homem percebesse que a mulher também era cidadã. E isso termina promovendo assim diversos embates, né? E assim ela termina assim sendo executada em 1793. Por que ela foi executada, pessoal? Porque ela simplesmente buscou o interesse de pessoas que, para aquela sociedade, eram pessoas que eram marginalizadas. Que pessoas são essas? As mulheres, tá? Então, essa mulher termina sendo aí um símbolo de luta pela igualdade, não superioridade. Lembrando que não precisamos de superioridade no sexo, precisamos de igualdade.
que todos tenham os mesmos direitos, independente da questão de gênero, da questão de cor, tá? Da questão de credo, né? Da questão política, da questão social, mas que todos tenham direito. Nós precisamos dar direito a ter direito, ou seja, precisamos de uma sociedade que dê direito a todos terem direito, beleza? Então o que acontece? Ela termina sendo morta e executada, no caso, né, no Tribunal Revolucionário, e aí foi um grande símbolo aí de luta, né, de luta aí pela igualdade da mulher, tá, galera? E assim, gente, um ponto importante que eu vou citar a todos vocês, tá? É que nós tínhamos assim grupos políticos, né, bem definidos. Nós tínhamos os girondinos, né, que eram na verdade grupos mais conservadores, né, partidários da descentralização política e da autonomia das províncias, né. Então esses grupos políticos eles eram mais conservadores, tá? Eles defendiam sim a manutenção de uma monarquia, mas que houvesse assim políticas que beneficiassem tanto a monarquia como ao povo. Isso iria contra diretamente ao que o outro grupo, chamado girondino, defendia, né? Eles desejavam ampliar as conquistas sociais, no caso os jacobinos, né? Os jacobinos, eles desejavam ampliar as conquistas sociais que haviam sido propostas no início da Revolução. Isso contava com o apoio dos sans-culottes. Então nós percebemos que enquanto tinha um grupo mais conservador, existia um grupo assim mais radical, que aquelas medidas fossem mais enfáticas em relação às melhorias de condições de vida para o povo, tá bom, gente? E nós tínhamos assim a planície, que era planície ou planalto, né? Que assim era um grupo central, tá bom, gente? Eles ficavam sempre no centro ali, né? Lembrando, gente, que esses termos aí, esses grupos vão dar origem aí às famosas ideologias direita e esquerda. De um lado direito ficavam os jacobinos, tá? Que previam assim tanto a questão econômica e tal, e que desse assistência aí às diversas camadas sociais, né? Que aí do lado direito. E do lado esquerdo ficavam os jacobinos, que queriam uma mudança radical, dando aí a assistência aí a uma mudança social e que esse social fosse promovido aí ao povo. Então nós percebemos que os termos esquerda e direita estão associados diretamente com a Revolução Francesa, tá? Gente, na próxima aula nós falaremos aí como tudo isso se desencadeou, falaremos da Era do Terror, falaremos aí sobre Napoleão Bonaparte, tá? E a sua importância, tá? Lembre-se, fique em casa e se cuide. Um grande abraço e fica na paz, gente. Fala pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Beraldo e hoje nós daremos início a mais uma aula de história. Isso é tudo bem, pessoal.